A gente pegou um PGR, tá com eco aqui, mas eu não sei, vocês estão escutando eco ou só eu? Tô escutando. Não. Agora parou. Agora Não? agora não. Agora não. Ah, então tá. Quer que eu desligue o áudio? Não, Não, tá pode bom. deixar, que assim você vai falando comigo. Tá bom, então. O eco Ó, se só dá por corrigindo, conta tá? de mais de um áudio aberto. Então, vamos lá. Nós Vou escolhemos... desligar. deixa só eu, porque eu vou isso precisar mesmo. dela para ela poder ir virando Tá. as folhas. Nós escolhemos um Complementar. PGR. Tá. Nós escolhemos um PGR de uma empresa que ia fazer podas em árvores dentro de uma empresa portuária aqui de Santos. É um PGR bem pequeno, mas que dá para mostrar a extensão do que seria o esqueleto desse documento, tá? Putz, grilo, acabou meu celular. Acho que caiu uma bateria, né? Aí, né? É raro, mas acontece muito. Lady Murphy. Vivi? Acho que caiu a conexão dela, acho que caiu a bateria do celular. O melhor foi putz grila, né? Fazia tempo que eu não ouvia essa. É bem paulistano, nossa, essa gíria, né? Essa expressão, né? Então, enquanto a Viviane volta, eu quero compartilhar com vocês que a minha filha é santista. Tá? Nasceu na Beneficência Portuguesa, ali do lado da Vila Belmiro, em 2008. Né? Então, curto muito a cidade de vocês. Desse grupo, né? Porque vocês falaram que todas são santos, né? Então, muito legal. E dela, viu? Toda cientista. Só quero aproveitar para fazer uma pequena correção. Eu sou engenheira florestal. Tá bom. Tá bom. E eu quero aproveitar para falar que ontem na aula você falou da benzina, né? Lembra que você falou da benzina? Benzina, sim, na terça, benzina. Isso, então, aconteceu comigo, mas sabe o que acontecia? A gente limpava a prancheta com a benzina. Isso. E eu tive leucopenia por conta disso. Nossa. Fiquei 6 meses mais de tempo fazendo tratamento e nunca mais usei a benzina. Interessante, né? Passava com algodão, né? Para limpar o papel. Isso. Limpava a prancheta mesmo. Isso, não era o desenho, era a prancheta, não era interessante. E sem luva, né, Josene? Né? Mas pegou, a minha mãe teve uma operação na gravidez por causa da benzina também, na minha. Olha só. É incrível. Cadê a Vivi? Tem uma forma de aumentar a exposição da apresentação ou não? Eu consigo... Aí sim. Ficou melhor? Eu consigo aumentar... Você consegue fixar na tela inteira? Deixa eu ver se tem um jeito aqui. Se fosse outra ferramenta, dava para isolar isso, né? Deixa eu ver. Ela cheia... Não adianta muito. Alterar layout. Será que a Vivi consegue? Você consegue dar um destaque, alterar layout, destaque, você tem lá, alterar layout. Automático, não, cada um consegue fazer no seu laptop, na sua máquina. Ah, tá. Tá, consegue. Eu estou vendo só a tela que está sendo compartilhada, o meu vídeo e do lado pessoas. Se eu tiro, eu vejo só a tela e destaque. Tá? Show. Obrigado, professor. Beleza? Imagina. Será que a Vivi conseguiu, gente? Ai, se ela não está batendo a porta aí. Será que a gente não poderia... Já está tudo pronto, fazer outro dia? Cadê a Vivi? Vivi está toda atrapalhando. Não, e ela tem que sair às 7h30, né? Isso. Tá? Para outra semana, gente, já está tudo pronto? Não é melhor? Assim, vocês sabem.
sei. A Eudes que sabe. Você Eudes, você quer É, apresentar porque, aí? assim, Eudes? então, a questão do PGR, né, eu gostaria que fosse a Vivi dessa introdução, porque realmente, apesar de ser na área de arborização, né, que é a minha especialização, ela montou todo esse processo, eu achei interessante, eu ia complementar nas questões das MRs, né, porque nesse PGR tem umas MRs Olá, básicas, assim. Voltou. Oi, eu voltou? não estou vendo a tela. Ai, meu Deus. E voltou direto, sem Escutei a voz da coisa Vivi aí. A porta estava aberta, ele entrou já direto. Fica à vontade. Tá? Também. Ela caiu de novo. Peraí. Ah, ela saiu. Gente, Vivi? vocês decidem, eu acho que... Ela saiu. Ela Vivi? saiu, Eudes. Ela entrou e Ah, caiu, tá. ela Não, caiu. se ela tá na quiser, se puder a gente apresentar na semana que vem, acho que talvez seja mais fácil, porque ela tem Tá, Porque vamos tem combinar uma bastante coisa. conteúdo, né? Tá, assim, ó, a semana que vem é outra disciplina, não é mais O que essa. vocês acham? Mas a gente pode isso. combinar o seguinte, vamos combinar o seguinte, o que é combinado não sai caro, tá? Assim, quem quiser apresentar Tá. ao vivo, assim, nessa forma, pode apresentar na minha disciplina, apresentar para mim na outra disciplina, tá? Porque uma disciplina acaba conversando com outra, tá? E quem optar, assim, quem não está nesses 4 grupos inscritos aqui para hoje, para essa noite, aí o protocolo é produzir um vídeo. Então, para vocês do grupo 11, eu deixo essa possibilidade também. Vocês podem fazer essa apresentação assíncrona, tá? Fazer o vídeo curto e postar no Moodle, tá? Entendi. Fiquem à vontade, vocês Olha, ela sabem. voltou. Ela voltou. Vamos ver se dá. Vivi, Vamos ver, deu? voltou, Vocês pronto. Tamo Vocês aí. estão me escutando? Tamo. A bateria do meu celular pegou, eu roubei do meu filho. Ele adorou, mas tudo bem. Então, desculpa, gente. Vamos lá. Nós escolhemos um PPRA sobre arborização. É uma empresa portuária aqui de Santos. E ele é pequeno, é compacto, porque o serviço era bem pequeno, mas dá para ver a estrutura do PGR, tá? E o que eu faço quando eu estou iniciando um trabalho para elaborar o PGR, né? Primeira coisa que eu faço é pegar o CNAE da empresa, o CNPJ, colocar na consulta da fazenda e pegar todos os dados da empresa para me caracterizar a atividade, tá? Então, assim, o que eu faço? Coloco lá, pego, né, do CNPJ, do cartão do CNPJ, a razão social, coloco o número do CNPJ, o CNAE, e aí eu começo a utilizar as normas técnicas do Ministério do Trabalho, né? Que é classificar o risco da empresa. Às vezes eles fornecem para a gente, mas se for uma empresa que está iniciando, ela não vai ter esse grau de risco e a gente, como consultor, vai ter que procurar para eles. A gente vai, essa atividade da empresa é a que está dentro do cartão do CNPJ também. Endereço, tarará, eu disse, vai abaixando para mim, por favor, porque eu não estou vendo a tela de vocês. Tá. Eu estou indo pelo meu arquivo. Não, tá certinho. Tá? Tá certinho. Então, assim, o local, né, era uma área retroportuária, porque aqui em Santos a gente tem as áreas portuárias e as áreas retroportuárias. Depois eu vou deixar para a Josi, que trabalhou na Secretaria de Planejamento e tem experiência nessa parte aí, para explicar um pouquinho sobre isso, se vocês tiverem interesse. Então, era uma área retroportuária de granéis líquidos, tá? Eu vou adiantar o que a gente tinha de problema lá que a gente levantou.
a gente tinha passagem de dutos da Petrobras dentro dessa rua onde ia ser podadas as árvores, que, na verdade, ninguém falou para a gente quando pegou o serviço, e quando chegou lá no local, começou a abrir a rua, a gente achou tubulação da Petrobras, porque nem tudo aqui em Santos tem cadastro, né? Então, a gente não tem cadastro de tudo, por isso que tem o PAN, tem um monte de trabalho que está sendo feito aqui em Santos como plano de emergência, porque quando teve aquele incêndio da Ultracargo, foi levantado várias coisas para ser corrigido, para poder melhorar a situação da cidade como um todo, em caso que se fosse necessário fazer uma evacuação, porque quando teve o incêndio era uma área crítica. Então, eu falo que Santos tem bastante coisa a ser vista aí de forma geral. Indo para o sumário, a gente tem uma estrutura... Está compartilhando, professor, o PGR. Oi? Aqui para mim também não apareceu, não. Para mim também não. Aqui. Quem que tá com a... de novo, eu acho que nós vamos interromper o compartilhamento. Calma aí, Caio, vai ver e eu vou colocar os arquivos dentro do grupo do WhatsApp, tudo bem? Que aí qualquer coisa vocês abrem o celular de vocês também. Beleza, eu acho que vai ser importante. Que não está compartilhando? Calma aí que eu vou baixar meu celular, tá? Que eu não estou com o meu suporte de mesa. Deixa eu pegar aqui o do... Esse aqui. Esse que é do personagem. Não, tem que estar lá. Não, você já está compartilhando. Apertei a mãozinha errada. Não ia falar nada, não. Eu acho que todo mundo está em grupos, né? Agora está bem? Vocês estão vendo? Sim, agora está compartilhando, mas é a tela da apresentação de vocês, do chat. Tem que mudar para o PGR. Agora sim. Então tá. Vamos no sumário. Foi? Agora sim, agora eu consigo ver também. Então, aí, no caso, né, a gente tem um sumário que é basicamente a estrutura de um PGR. Pode ser que quem tiver aí já elaborado outro, visto que esteja faltando alguma coisa que a gente não fez a comparação das normas atuais, tá, NR1, com o documento, porque esse documento foi elaborado em 2023. Então, aqui eu não vou falar um por um, porque a gente não tem tempo, então, basicamente, é o que está aqui. E aí a gente vai nos objetivos gerais, a gente coloca que é o manejo arbóreo, depende da mão de obra especializada, de trabalhadores, devido às suas características, porque eles trabalham, né, com serviços que utilizam ferramentas de equipamentos como motopoda, motosserra, serrote, foice, podão e equipamentos de segurança, tanto coletivos como individuais, tá? E aí, o que acontece? A gente tem os objetivos específicos, as metas, isso é um básico de um trabalho de pós-graduação ou um TCC da faculdade. Eu vou passar essa parte mais rápida, porque ela não é, assim, tão importante, e vocês vão ficar com o documento para dar uma olhada depois. Aqui vem as definições no item 2, né? Que cada um vai colocar aquilo que acha que é necessário. Indo abaixo, no 2.6, a gente não completou, tinha que definir o que são os agentes sociais, psicossociais, tá? Essa parte faltou, eu vou deixar por último, que eu fiz faz pouco tempo,
um curso de agentes psicossociais em São Paulo, eu vou dar uma pincelada para vocês. Aí aqui são todas as definições e vem para a estrutura do PGR. Como eu e o Jorge havíamos falado um pouquinho na aula passada, isso tudo depende dos requisitos das normas brasileiras, lógico que a gente tem que cumprir, mas se for uma multinacional, dependendo da grandiosidade do projeto, né, da empresa como um todo, se for para fazer o PGR da empresa inteira, aí você pode usar normas internacionais também para estar comparando e usando a mais restritiva do que a do Brasil. Você só não pode utilizar como padrão normas que são mais permissíveis que a do Brasil. Mas empresa multinacional geralmente quer o requisito mais restritivo, tá? E aí você define quais são os riscos aceitáveis e não aceitáveis, aqueles que podem ser minimizados com o uso de EPIs e etc. Estratégia e metodologia. Gente, era 5 minutos, né? Então, eu estou correndo um pouco. Estratégia e metodologia. A estratégia e metodologia, cada profissional vai utilizar a sua, tá? Pode usar uma literatura estrangeira, pode usar uma legislação brasileira, pode utilizar uma metodologia que a própria pessoa desenvolveu, depende, tá? Por quê? Porque análise de risco ou análise de metodologia de ação de riscos, perigos, né, e tudo mais, tem várias maneiras de fazer. A gente tem técnica de RASOP, a gente tem a espinha de peixe, que todo mundo gosta, né, a FEMEA, tem várias técnicas. Então, aí cada um aplica a metodologia que se identifica mais com vocês. Eu, como já tenho um pouco de experiência, que eu já trabalhei com isso, de fazer RASOP, geralmente eu gosto de utilizar a metodologia da norma da CETESB, tá? Esse PGR, na verdade, eu ajudei uma amiga minha a fazer, tá? E aí a gente adaptou a norma da CETESB, de análise de risco, para dentro do PGR. Isso aqui, eu vou dar uma explicada lá no meu outro arquivo, que são das planilhas. Eu vou deixar isso daqui para depois vocês avaliarem com calma. Aí, para registros, né, manutenção, divulgação de dados, eu vou falar de forma genérica também, mas puxando alguns ganchos que vocês falaram. Por exemplo, eu nunca tive acesso ao PPRA, eu nunca tive acesso ao PCMSO, eu nunca tive acesso ao PGR da empresa. Na verdade, quem define a forma de estar divulgando os dados desses documentos é a própria empresa. Pode ser dentro de um treinamento, pode ser dentro do portal de transparência da empresa, pode ter, depende do que a empresa, pode ser através do PPP, cada um pode pegar o seu PPP e tê-lo, e aí vai ter de acordo com a sua área, a sua função, o seu cargo. Então, depende, gente, tá? É meio aberto esse ponto, só que dentro do documento tem que ser especificado, né? Como pode passar. Eu estou no 3.5. Vai ter que ser especificado pela empresa como ela vai querer divulgar esses dados, tá? Qual é a metodologia usada e tudo mais. Aí, no item 4, responsabilidades, que é o que eu falei, né? Caberá à alta direção assegurar o cumprimento do programa de gerenciamento de risco, né? Estabelecer e implantar ações de correção dos problemas apontados nas avaliações, tá? Aqui, quais são as obrigações dos empregados, eles também têm obrigações, isso também depende, não é só do engenheiro de segurança do trabalho, o engenheiro de segurança alerta. Agora, quem define, olha, o funcionário não está usando EPI,
né? O que a gente vai fazer com esse funcionário? A gente vai dar treinamento? Ok. A gente vai avisar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, depois vai mandar ele embora por justa causa? Tem várias maneiras de ser tratada a situação, né? Tudo depende do que a alta direção definir dentro do seu código de ética, através de outros documentos, através dos seus procedimentos internos e tudo mais. Então, o PGR é um documento mais abrangente do que a própria segurança do trabalho. Eles têm que fazer sempre com várias mãos ou com várias informações, tá? Aí tem a parte de procedimento, da informação, da supervisão. Vamos lá no 4.5. O engenheiro de segurança, o técnico de segurança vai ajudar a fazer esse documento junto agora com os psicólogos, advogados e etc., né? Por causa dos riscos psicossociais. Mas a supervisão tem que estar diretamente ligada à chefia dos funcionários que estarão na área, né? Porque o engenheiro, ele de segurança e o técnico do trabalho, dependendo do número de funcionários, não pode estar ao mesmo tempo em todos os lugares. Então, a pessoa líder daquela equipe, ela vai tomar conta e vai verificar se está sendo feito e as regras, né, estão sendo cumpridas as regras de segurança da empresa, tá? Não está sendo feito a ordem de serviço de trabalho e etc. Aí vai chamar o técnico vai aparecer de surpresa, vai olhar, é assim mesmo. Às vezes o pessoal fala assim, o engenheiro de segurança não viu, o técnico de segurança não viu. A parte de segurança é o que eu falo para todo engenheiro e arquiteto, né? Sempre tem um dentro da empresa. Eles são formados, eles têm atribuições profissionais, e existe uma disciplina chamada segurança do trabalho dentro do curso de engenharia e arquitetura. Então, ninguém é omisso às responsabilidades, né? Todo mundo tem que saber qual é a sua obrigação, ou, assim, mais ou menos, né, ter noção do que tem que ser feito. Eu vou te pedir, eu disse para colocar, porque aqui já começa a levar aquela planilha. Tá, eu vou puxar aqui, peraí. Uma grandona. Tá carregando, Vivi. Tá, enquanto vai carregando, Pronto, que tem aqui prévia que acaba ajudando. Eu preciso da outra, que é mais completa, e aí eu já falo sobre tudo. O que acontece? Lembra que eu falei que eu preciso dos dados da empresa, o cadastro, o cartão do CNPJ? Tá. E aí eu tenho a atividade que vai ser elaborada. Então, quais são as funções, quais são os funcionários que serão utilizados naquela atividade? No nosso caso do PGR aqui, era um engenheiro florestal, um biólogo, um técnico de segurança, um operador de retroescavadeira, o operador de motosserra e um auxiliar geral, tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pedir também algumas informações do RH, tá? O que eu preciso do RH? Eu preciso saber qual é a descrição da atividade de cada função desses funcionários, né? E aonde eles estarão trabalhando. Então, aí eu vou fazer o quê? O grupo homogêneo de exposição, que isso está na NBR, tem que ser cumprido. Tem empresa que aceita na mesma planilha, tem empresa que aceita separado. Tem empresa que vai fazer ela descrita dentro do documento como se fosse um texto. Cada um também escreve, coloca do jeito que achar melhor. A única coisa é que tem que ter isso dentro do documento. E aí, partindo para a tabela, deixa eu abrir a minha aqui.
eu não consegui enxergar. Tá mais pequenininha pelo celular. Eu abri a pequena também, não abri a grande. Carregando. Oi? Então, aí a gente tem o tabelão que a gente fala, que eu gosto muito de fazer ele logo no começo, tá? Eu tenho o quê? O inventário dos riscos, perigos, de todos os cargos e funções, tá? De todos os riscos. Então, aqui eu tenho a coluna do risco, do agente, da causa, consequência, frequência, severidade, risco, tá 2 vezes severidade, ó. E tá errado aqui. Risco, função exposta e medidas de controle. Complementar aquele grupo de homogêneo, tá? E aí, o que acontece? Geralmente eu peço também que ajuda o PCMSO. Tem empresa que dentro dessa tabela pede quais são os exames dentro do PGR, tá? Então, assim, por exemplo, a gente tem o operador, né? Tem tudo escrito, essas referências aqui, OPM, dentro da legenda está escrito, operador de motosserra. Então, a sigla de cada uma dessas funções está tudo descrito na legenda. Então, eu dimensiono, né, eu vejo quais são os riscos ergonômicos referentes a cada uma das operações, de cada uma das funções. Quais são os riscos que estão expostos? E aí eu monto um grupo para facilitar a visualização do documento. Tem gente que não faz assim, gente. Tem gente que pega e faz corrido dentro do texto. Eu gosto muito de ter isso. Quando eu trabalhava na empresa de consultoria, a gente fazia gerenciamento de obra, a gente já deixava essa planilha pronta do lado uma da outra, junto com a lista de EPIs, porque facilita, né? Quais são os exames que o funcionário vai ter que fazer quando entrar na empresa? Quais são os EPIs que eles vão ter que utilizar? E quais os riscos e tudo mais que a gente vai ter que passar para o colaborador, que eles vão estar estarão, né, sujeitos dentro da empresa e o que eles vão ter que tomar cuidado para que não aconteça nenhum acidente, nem incidente. Então, dentro dos riscos ergonômicos, a gente achou o agente de vibração e ruído. Para risco físico, calor, trabalho em altura, queda, ferimentos, projeção de partículas, cortes, esfoliação. Os biológicos, animais peçonhentos. Todo mundo esquece dos animais peçonhentos, né? E a gente sempre tem que colocar, que nesse caso desse PGR não tinha, mas se for para uma empresa, por exemplo, no norte do país, quando você vai para uma obra, ou dentro da empresa mesmo, você acha também animais silvestres, e você tem que ter um programa paralelo para tratar esse tipo de coisa. Você não pode pegar a aranha que você achou caranguejeira ou a aranha marrom, que é a mais venenosa que a gente tem no país, ou achar uma cobra e matar, né? A gente tem que ver o que vai fazer com esses animais. Então, tem programas adicionais ao PGR que também tem que ser seguidos, tá? Não é propriamente só a picada para onde eu... Aí, eu tenho plano de emergência. Se o meu funcionário for picado por uma aranha, por uma cobra, o que eu faço com esse funcionário? Vai estar em outro documento, no plano de emergência, tá? Então, tudo isso tem que ser levantado dentro do PGR, tem que ser pensado, né? Acidentes, atropelamentos. Você pode ser atropelado por uma outra pessoa que está dirigindo outro carro que não era nem para estar na tua área, ou se você estiver num local onde não esteja sinalizado, né, com as faixas zebradas de acordo com a legislação e tudo mais,
o funcionário que está com você pode ser atropelado, por exemplo, né? E aqui não está revisto, tinha que ter também, dentro dessa coluna de riscos, os agentes psicossociais. Para quem é de São Paulo, eu fiz um cursinho dentro vou fazer propaganda, mas eu achei muito legal, da AF Figueiredo, ali no Jardim, e foi um advogado que deu o curso para a gente, foi muito prático, muito prático. E lá ele fala o que são riscos psicossociais, o que são danos morais, e a gente tem que tomar cuidado, e eu coloquei alguma coisinha aí para depois, lá para o final do curso, que o professor falou que vai chamar alguém, a gente começar a pensar, né? Então, a amplitude dos riscos psicossociais vai muito além daquilo que a gente acha que seja só um problema psicológico, né, de ansiedade, depressão, estresse, doenças físicas e dentre outros. Paralelo a isso, né, a gente tem aqueles riscos que não cabem ao nexo causal, que é levantado por um médico, um psicólogo e tudo mais, e que afeta o funcionário, o colaborador, quando a gente vai falar dos riscos psicossociais. Por exemplo, o luto de uma pessoa que ela está passando, as crenças, né? Conflitos familiares, que é muito comum agora, problemas financeiros, violência urbana, isolamento social, relacionamento abusivo, entre outros. Então, são coisas que acabam aumentando, né, o potencial de uma doença psicossocial e que não é proveniente da empresa. E como tratar? É por isso que eu falei que a gente precisa de orientação, porque a gente desconhece de como tratar esse tipo de coisa dentro da empresa, né, dentro de um PGR, e de fazer programas e tudo mais. Aqui também, o que foi falado que eu achei interessante, que tem a ver com o PGR, né? Código de conduta, ou código de ética que tem da empresa, né? Os códigos de éticas, o advogado que disse isso, hein? Que eles têm que ser muito claros e objetivos. Por exemplo, contato físico entre uma pessoa e outra. Eu sou uma pessoa que adora abraçar os outros, né? Do beijinho, cumprimento e tudo mais. Mas, às vezes, a pessoa leva para o mau caminho. Infelizmente, a gente hoje vive num mundo muito complexo e cheio de maldades. Às vezes, uma reação de carinho, de respeito, ela é considerada como um assédio sexual, um assédio moral e assim por diante. Então, a gente tem que tomar cuidado com as atitudes, e isso tudo tem que estar descrito muito bem dentro do código de ética da empresa, tá? E a gente também tem bastante problema, a gente acha que assédio sexual é uma das principais consequências dentro de uma empresa, levando pela essa parte do assédio, e não é. Já tem pesquisas realizadas que assédio moral tem muito mais dentro da empresa com a alta gestão ou com seus encarregados superiores do que assédio sexual, tá? Então, são coisas aí para a gente pensar. Então, assim, dentro desse planilhão, a gente descreve a causa, né? Qual agente, né? Qual é a causa de, por exemplo, eu ter um agente de vibração, né? Da vibração da motosserra, ele vai estar segurando a motosserra para segurar, para cortar o caule. Então, vai ocorrer a vibração. Essa parte de consequência, severidade, é pela matriz de risco que tem lá no começo, que eu passei batido, que é a metodologia que cada um vai usar e que vai definir. Tudo depende da atividade que você está fazendo. Você vai ver se ela é remota, se ela é eventual, né? Se ela é média, se ela é alta, e assim por diante. Se ela é uma atividade emergencial. E aí, depois, você cruza esses dados que você definiu e vai achar o risco de cada uma das atividades, tá?
E aí você vai estabelecer medidas de controle para evitar esse tipo de doença ou agente e tudo mais. Vamos voltar lá no PGR. E aí, dentro do inventário de riscos, que eu coloquei na observação 1 e 2, sobre as observações que eu tenho em relação à atividade. Quando eu vou fazer poda de árvore, se tiver calor, eu vou ter muitas partículas em suspensão, né? Muito mais do que numa época de inverno, de chuva e etc. Então, isso também tem que ser tudo avaliado. No caso, esse PGR estava sendo feito numa época que era mais frio, mais chuvosa, e o ar não estava assim tão saturado, né? Não estava tão quente, e eu tinha... E pode ir na folha... Está aparecendo, pode ir lá para o final, a penúltima folha. E aí a gente sempre coloca as observações, tá? Essa parte aqui dessa observação 2 que está descrita dentro do documento, foi... Pode ir, pode ir. É isso, Vivi? Pode ir? Aí. Vai um pouquinho mais para cima. Não, na outra folha que você estava. Aqui? Isso. Só desce um pouquinho, porque eu não sei se todo mundo está enxergando, eu não consigo enxergar. Ou sobe, né? Sobe um pouquinho, vê se essa... Mas eu vou ler, vocês vão ter esse documento, aí vocês podem ver depois e ler com calma. O que eu quero dizer aqui é que tem que ser colocado a época, tomar cuidado com a parte, né, em que época, no caso, esse documento, esse trabalho era para ser feito em 5 dias no máximo, então era um trabalho curto e a gente já conseguia saber qual era a previsão do tempo, né? Então, a gente sabia que não ia ter muito particulado em suspensão. Porque, por exemplo, se você estiver dentro de uma atividade de mineração, dependendo do que você for fazer, melhorou. Dependendo do que você for fazer, você vai ter que umidificar a área para não ter particulado para tudo quanto é lado, tá? Então, esse tipo de coisas também tem que ser previstas e tomar cuidado, né? No encerramento do documento, a gente fala, né, dos programas complementares que tem disponíveis na empresa, né, que é a APP, a permissão de trabalho, diálogo diário de segurança, integração do início das atividades, plano de ação de emergência, entre outros, código de ética e assim por diante, tá? Tudo depende do que você vai ter dentro da empresa. Deixa eu ver aqui se faltou mais alguma coisa. Eu acho que eu tinha mais alguma coisa para falar, mas acredito que o Jorge e os demais grupos vão complementar, tá? Eu vou deixar pessoal as perguntas para a Josi, para eu responder, que eu já estou atrasada na outra reunião. Gente, eu vou depois olhar a aula gravada, vou olhar tudo que vocês falarem. Eu não fui muito clara em vários aspectos, que eu tenho certeza que muitos têm dúvidas. E, assim, se tiver alguma outra pergunta depois que vocês queiram fazer na próxima aula, eu estarei disponível, tá? É isso, gente. Obrigado, parabéns. Obrigado pelo compartilhamento aí. Imagina. Adoramos. E eu acho que eu já coloquei alguns documentos, acho que faltou um, coloquei no grupo. Mas eu vou passar no grupo esse trabalho para vocês terem noção de como começar, como fazer, e eu espero que vocês tragam alguma coisa mais complexa na apresentação e no vídeo de vocês, que eu também quero aprender.
né? Ótimo. Muito Tá ótimo. obrigada. Se tiver esse, tá? É isso aí. Tá ótimo. Obrigada, gente. Obrigado. Tchau, Boa tô reunião pra saindo, você. tá? E boa Obrigada. reunião pros meninos aí. Não. Obrigada, tchau.